Estou aqui com um software 3D bem convencional, que é o 3D Max, é o mais utilizado no Brasil, tá? E um dos mais utilizados no mundo, seguidamente do Maya. Vou pegar aqui uma primitiva simples, uma esfera, e vou jogar ela aqui. Para não criar confusão para você, visualmente eu vou pegar e desabilitar o grid, né? A grade aqui. Não se atenha à parte operacional ou técnica, apenas ao conceito do que eu vou estar passando, do que é um material diferente de um simples mapa de textura, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui você espera, a princípio ela já vem com material, porém, aqui, né, teclei M, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho as coisas. Aqui, eu criar aqui uma coloração. Pronto. Ó, galera, é o seguinte, o material nada mais nada menos deixa eu pegar aqui, clicar em Maps, do que um conjunto de quê? Um conjunto de atributos para simular um estado. Material na prática é um composto, tá? Se você composto do que? Composto de atributos. Que atributos seriam esses? Ó, um material simples, vamos começar aí, né? Ele é composto do que? Coloração difusa. O que é coloração difusa? É a cor predominante. No caso aqui, ó, a coloração difusa, nesse meu editor de material aqui, é verde, ok? O material é composto de luz especular. Luz especular, a incidência da luz em qualquer elemento, qualquer objeto, ela tem um ponto mais forte, um ponto de colisão, em que a luz colide com a face do elemento. E no nosso caso aqui, o ponto mais forte é esse aqui, ó, no nosso material, especularidade, tá? E a especularidade ela pode ser aumentada ou diminuída. Ó, vou aplicar esse material aqui à nossa esfera, ó, clica aqui em associar material, ó, ok? Assim fica entender. E eu vou vir aqui, ó, deixa eu desconectar a influência ambiente. O que é influência ambiente? Luz ambiente é influência, por exemplo, imagina, você tem um elemento que está, por exemplo, com um copo de vidro. O copo de vidro recebe incidência de luz de tudo que está ao seu redor. Porém, digamos que a luz que está no ambiente, o copo de vidro está numa sala que a cor predominante é amarelo. Um exemplo, vai. Ou preto. Vamos pôr aqui, ó. Prontinho, deu um ok. Pode observar que há uma mudança em relação, né? Ou seja, existe a luz do ambiente, existe a luz que é projetada sobre o elemento. Por exemplo, o copo de vidro está numa sala, a luz ambiente da sala, por ser de dia, é bem claro, é branco, porém tem incidência da luz que fica na parede e reflete sobre o copo de vidro também. E com isso tem a incidência da especularidade, que é o ponto maior de brilho, né, de um material. Ó, aqui a especularidade não está tão evidente porque está em 0. Vou aumentar ela. Olha só, ficou a radiação da colisão do ponto mais forte da colisão da luz em relação ao elemento, ok? Aí é claro que a luz ela se distribui no elemento, né? Observe que o ponto maior de radiação, deixa eu diminuir um pouco aqui, né? Ponto de irradiação, pois a radiação negativa ponto que, como a cor ambiente é preto, chegou aqui a sombra interna, né, aqui nas extremidades. Isso são alguns atributos do que é um material. Aí eu quero, por exemplo, aplicar um mapa de textura. Vou vir aqui, por exemplo, bitmap. Deixa eu pegar aqui um mapa de textura qualquer. Aqui eu tenho bastante opção. Pegar, por exemplo, isso aqui, tá? Ok, e aí eu vou estar o que? Olha só que legal, vou estar associando. Ó, para visualizar, vou clicar aqui, ó. Pronto. Quer dizer, agora eu tenho um composto, né? Veja bem, por que eu tenho um composto? Eu tenho nada mais nada menos do que o mapa de textura, a especular, tá? Qual que é a cor predominante agora difusa? Na verdade não é uma cor mais, não é mais uma cor que antes era esse verde limão. É um mapa de textura.
Então o que acontece? Quando você monta a sua paleta no Game Studio, na realidade, você tem paletas, não de textura, mas paletas de materiais, porque são compostos. Vocês mesmos viram aqui, ó, que a gente tem animais, na realidade não são texturas, são materiais que são animados. Então, por exemplo, pegar aqui, ó, exercício 2, ó, aqui em Standard, ó, a gente tem um composto, a gente tem aqui materiais que tem brilho, especularidade, cor predominante difusa, animação, são animados, e alguns deles possuem relevo, que é o normal map. O normal map nada mais menos é do que o que? Assim como, por exemplo, o azulejo da sua casa, o piso, enfim, o revestimento que você possui, por exemplo, uma parede que tem aplicação de textura, o azulejo da sua casa e tudo, eles não têm o rejunte, eles não têm a parte de elevação e depressão entre uma lajotinha de piso e outra. Então, o mesmo conceito é esse no caso de 3D, né? O que seria isso? Seria o relevo, né? Que é o que a gente costuma chamar de normal map. Tem um outro item também que é muito importante, né? Que é o que? O glossiness, né? Então eu vou falar rapidinho, ó. Os itens principais de canais de composição de materiais é coloração do ambiente, cor predominante, que é a cor difusa, cor de especularidade, você pode mudar a coloração do ponto mais forte de radiação, que é o ponto especular, tá? Especularidade do ambiente em relação ao objeto, ou seja, o ponto de iluminação mais forte do ambiente em relação ao objeto, que é diferente. O glossiness, que é o que é tipo um shyness, né? Tipo um brilho, né? Intenso. Até vou fazer aqui um exemplo do glossiness. Deixa eu pegar aqui. Especular, ó, glossiness. O glossiness ele suaviza o ponto mais forte de irradiação, de especularidade em relação ao elemento. Ó, observe que conforme eu vou aumentando o glossiness, olha só como fica mais realista, como fica mais bonito. Na verdade, há uma distribuição mais equilibrada entre luz, a colisão da luz em relação ao elemento, ao objeto. Tá? Esse orientação aqui, ó, ponto de orientação, orientation, é nada mais nada menos, ó, se você for observar, eu vou até mostrar para vocês, do que justamente orientação. Na realidade é a posição da especularidade em relação ao objeto. Olha só, jogar 0 ele fica no ponto origem, né, que é esse aqui, mas eu posso, nada me impede de jogar aqui, por exemplo, para 45 graus, é a angulatura, né, olha só, ou sentido inverso, né, 45, né, porque tanto você tem que pensar igual o plano cartesiano, né, onde tudo para direita e para cima é positivo e tudo para esquerda e para baixo é negativo. Coisinha, a regra básica que a gente vê muito na época do ginásio em geometria. Ok? Todo elemento também pode possuir iluminação. Ó, a gente viu o que era a orientação, a distribuição, o glossiness, que é na realidade a distribuição da irradiação da luz em relação ao elemento, a cor difusa, especular, né, e ambiente. Vimos todos esses aqui, porém não vimos o que? O self-illumination. O self-illumination nada mais ou menos é do que luz própria, irradiação, sabe? Ou seja, deixa eu pegar aqui, galera, um mapa de textura aqui, apenas para poder estar exemplificando. Tem um monte de imagem aqui, que vamos dizer que é o meu cantinho da bagunça. O Self-Illumination, olha só que legal. Eu escolhi aqui nada mais nada menos do que um mapa de textura aí, inclusive é da aula do exercício de Bryce, que é esse aqui, que é um dos trabalhos feitos pelos alunos, né? Que é de paisagismo. E perfeito, tá aqui com apenas você falar, é só uma imagem, né? Na verdade é um mapa de textura. E olha só, ele é refletido através da esfera, que é o que a gente chama aqui de o que? Luz própria. Esse canal de luz própria, por exemplo, no mundo real, um dos astros do nosso universo que tem luz própria é o Sol. A Lua aparentemente parece que tem luz própria, mas ela não tem. A Lua à noite ela reflete a luz do Sol. Então, self-illumination é luz própria. E aqui, como luz própria, em vez de escolher uma cor, escolhi um mapa de textura. Ok?
Então, só para deixar isso bem claro. Opacidade, o que é opacidade? É transparência. Então eu chego aqui, ó, por exemplo, vou jogar aqui 50. Eu posso deixar essa esfera semi-invisível, né, como se fosse um copo de vidro, ou completamente invisível, tá? Isso aqui é uma das opções que eu tenho. Semi-invisível ou completamente invisível. Eu chego aqui em opacidade e olha só, já está semi-invisível. Como que eu posso ter certeza que funcionou? Vou pôr alguma coisa atrás do objeto para poder ter certeza que funcionou? Só, mais uma vez, repetindo, eu não quero que você se atenha ao 3D Max. Eu estou mostrando o conceito do que é um material, tá? Para você não ficar... principalmente quem está começando, eu estou criando só um elemento aqui atrás para mostrar que essa esfera está transparente mesmo, tá? Muita gente, erroneamente, né? Muito estudante de games acaba confundindo no começo, né? O que é textura e o que é material. Eu já estou deixando bem claro nesse vídeo, justamente para que você não fique aí, poxa vida, dando nomenclatura a tudo como textura, né? Textura é apenas um dos canais do material. E no nosso caso aqui, a textura ocupa o canal diffuse, ok? Então não quero que você fique confundindo o que é textura e o que é material. É uma diferença muito grande um do outro. Por exemplo, você é um ser humano dotado de várias habilidades: escrever, ler, pensar, talvez praticar um esporte, etc., tocar um instrumento musical. Quer dizer, você tem inúmeros atributos, e o material é o mesmo conceito. O material, ele também é algo que possui inúmeros atributos. Ó, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar... Ó, só para mostrar que é algo... Deixa eu rotacionar aqui. Eu criei aqui um retângulo, né? Nada demais. Na verdade eu vou fazer melhor. Vou jogar um elemento aqui, né? Tipo esse, circular. Só para mostrar que o elemento ele está semi-transparente. Deixa eu diminuir aqui o diâmetro. Isso. Aumentar o número de lados. Que é o side, né? Se interessou pelo 3D Max, quer conhecer um pouquinho mais dele? Acesse o nosso canal no YouTube, tem alguns vídeos lá com relação a aulas do nosso curso. A gente tem o curso também 3D Max, mas ele não é o único software 3D, né, utilizado pelo mercado. O mercado hoje utiliza softwares aí como Blender, Maya, Software e outros. Ó, vou dar uma deslizada, tecla F9, olha só. Veja como realmente a esfera está semi-transparente. Inclusive, deixa eu pegar e aumentar essa renderização para que você tenha uma visualização maior, né? Ó, olha só. Eu tenho aqui, ó, a reflexão do ambiente, a especularidade, a cor difusa, a opacidade, a transparência, a self-illumination. Quer dizer, todos aqueles atributos que acabamos de ver estão aqui presentes no meu ambiente. E a influência é mesmo. Vamos melhorar essa brincadeira? Vamos melhorar? Então. Aí vem a pergunta, Edward, todos esses atributos, essa composição de material que você está fazendo no seu software aí 3D, eu consigo trazer exatamente do jeito que está aí para a Engine, para o Game Studio? Não. Aí você fala, pô, então por que você está mostrando? Primeiro, para você entender o conceito de material. Segundo, porque nenhuma engine, não é só o Game Studio, pode ser a Unreal, a CryEngine, a Unity 3D. Composição de material não é feito em software 3D. O que é feito é o mapeamento. O mapeamento é a aplicação do que? Dos mapas de texturas. Aqui no caso a gente tem dois mapas de textura relacionados. Um que é da Self Illumination, né? Que nem eu liguei e desliguei aqui só para mostrar. E outro que é desse mapinha aqui, né? Desse mosaico verde aqui, como se fosse azulejo. Então eu tenho dois mapas de textura. A forma como ele é distribuído e aplicado em coordenadas, que a gente costuma chamar de UVW, e eu vou falar mais disso para frente, faz com que eu traga exatamente do jeito que está aqui, eu traga as coordenadas sejam respeitadas e aplicadas na engine. Isso é padrão, galera, na área de games, tá? Não é coisa do Game Studio, não. Isso é padrão. Nenhuma engine você fica utilizando ela para, por exemplo, na verdade, você não utiliza nenhum software 3D para poder criar materiais
para o level design, para o level, no caso que você está compondo na engine. Não, você usa para aplicar as coordenadas. Mas eu estou usando um software 3D para explicar o conceito de material. Por quê? Porque é que esse mesmo conceito que eu estou usando aqui num software 3D tradicional para explicar é o mesmo conceito que a gente vai usar para criar materiais lá no Game Studio. A gente vai ter uma aula só de criação de materiais lá, que vocês vão aprender como criar os próprios materiais no Game Studio, porém já tendo aqui o conceito bem tangível na sua mente, ok? Filtro de colors, filtro de cores, né? Você pode estar aplicando aí também. Radial. Posso estar aí, olha só, deixa eu clicar aqui, ó. Estou aplicando um outro mapa de textura, legal, quer dizer, já mesclando através daquela opção. Filtro de cores é quando eu quero utilizar mais outro mapa de textura para poder justamente estar sendo refletido no meu material, no meu elemento. Estou pegando imagens aqui aleatórias, tá, galera? Não é uma coisa de proposital, não. Proposital é o conceito que eu estou tentando passar para vocês. Vou pegar aqui você, pronto. Estou com dois filtros de cores aqui aplicados, demonstrados. Quer dizer, aqui já tem a mescla de umas 3 imagens pelo menos. Bump, o que é o bump? É aquilo lá que eu tinha comentado, o normal map, o relevo. Por exemplo, da mesma forma que um piso azulejo tem rejunte, ou seja, que é aquela parte meio acimentada entre uma lajota de azulejo e outra, que tem uma pequena depressão, da mesma forma aqui também, o conceito é o mesmo, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, em Bump, Normal Map, e aí eu seleciono aqui Normal Map, e eu tenho que selecionar aqui, sabe o que? Um arquivo em Normal Map, que não é um arquivo convencional, não é um mapa de textura convencional, tá? O que seria o Normal Map? Os arquivos em Normal Map, galera, só para deixar bem claro, são arquivos. Deixa eu pegar inclusive um aqui que eu tenho pronto do curso de GIMP. Os arquivos de Normal Map são arquivos que eles são azulados, é como se fosse um raio-x. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eles têm essa coloração azulada. Olha só que legal. Os arquivos Normal Map, eles têm essa coloração, na verdade é uma mistura de azul com rosado, tá? São arquivos aí que normalmente eles são, eu vou mostrar como criar, tá? Arquivos Normal Map, mas são os arquivos que acontece, é como se ele fosse, um raio-x da imagem, e esse raio-x possibilita criar esse efeito de elevação e depressão. Já apliquei um Normal Map, inclusive ele está refletido, olha só, ele está refletido como relevo, tá, galera? Não é só mapa de textura não, viu? Deixa eu pegar aqui, opa, esse aqui não era para ter feito. Criei um Normal Map dentro de outro Normal Map. Não era isso que eu queria fazer, não. Inclusive, deixa eu matar essa parte aqui do material. Matei, perfeito. Selecionar aqui outro Normal Map. Prontinho. Eu vou renderizar e vocês vão entender. Mas, claro, para ficar melhor, eu vou pegar e jogar, sabe o que? A opacidade e transparência eu vou deixar em 100%, ok? Vou dar um F9 aqui. E olha só, a nossa esfera está com todos os atributos. Está com semi-transparente, opacidade, né? Está com a projeção Self-Illumination, especularidade e relevo. Olha só o relevo aqui. Deixa eu pegar e colocar no outro ângulo que vai ficar melhor o entendimento. Olha só. Aqui está um melhor exemplo. Pode ver que a esfera está com umas áreas de elevação e depressão, como se fosse granulado, por causa daquele mapa de Normal Map que eu apliquei. Tá? Não foi no caso aqui, eu não escolhi na parte de rejunte, né? Eu não escolhi criar o Normal Map na parte nessa parte aqui das né? Eu escolhi jogar elevações e relevos em todo o elemento, né? Deixa eu jogar aqui, ó, opacidade que estava em 50, por isso vamos dar um F9.
Olha só. Você vê que é a mescla, né? Aí você fala, fazer isso na Engine, no Game Studio, dá pra fazer melhor. Por que dá pra fazer melhor? Só um ângulo, olha só, galera, olha que legal. Fazer melhor. Na Engine de games, diferente de um software convencional, eu consigo criar animação e interatividade no material. Olha só, ó, o relevo, os pontos que eu tinha comentado para vocês de relevo. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, só para você ver, ó, relevo, ó, ondulação, relevo, tudo, quer dizer, aqui, o normal map, na realidade, ele é um mapa de textura que cria relevo. Nossa, e assim, isso é conceitual, dependendo de software, ser software 3D ou engine de games. Por isso que eu estou usando o software 3D como ferramenta só para poder estar explanando esse conceito do que é o material. Reflection. O que é reflexo? É reflexo mesmo, sabe? Por exemplo, assim como você usa um vidro, no caso, deixa eu até aplicar aqui, eu vou aplicar na esfera, mas depois eu vou aplicar também. Assim como você usa por exemplo, um vidro, um espelho reflete algo, esse canal de reflexão, na verdade, faz isso. Ele vai servir para o quê? Para refletir algo. Vou escolher uma imagem aqui para ele refletir. Escolher aqui vamos vir aqui. Escolher aqui uma imagem qualquer só para ele refletir. Escolher aqui em formato JPEG. Escolher essa daqui, ó, do Cabos 22, que é um game que inclusive foi feito em Game Studio. Tem esse aqui também do carro de corrida que também foi feito em Game Studio. Ó, pronto, selecionei e olha só a surpresa. Olha o reflexo que ele está fazendo. É justamente do que? Do carro. Pode observar aqui, ó, as luzes do carro. Olha que legal. Aí você fala, pô, peraí, então eu posso usar a técnica de estar simulando aí vidro. Exatamente, não só simular. A diferença da engine é que você habilita esse canal lá no editor de materiais, vai ser refletido em tempo real. Então imagina que seu carro está passando do lado de sei lá, de um prédio que é todo espelhado de vidro. Então vai estar sendo refletido o reflexo do carro nos vidros do prédio em tempo real, conforme você vai jogando. Olha, na nossa esfera está aqui, ó, o reflexo do carro na esfera. Olha que 10. Realizar só para ver. Olha só. Ó, tá aqui. Perfeito. Então, isso é muito legal. Olha aqui o reflexo, as luzes de freio, né, do carro. E o penúltimo o penúltimo item do material a ser abordado é reflection. Qual que é a diferença do reflection e refraction? Um é reflexo, que é esse aqui, e outro nada mais nada menos é do que refração. O que é a refração? Refração é o que? A força de penetração da luz num elemento. Por exemplo, a água, se você for na piscina, se você mergulhar numa piscina e ficar abaixo do nível da água, você vai ver que a luz ela penetra dentro da água. Então, o que acontece? A refração é nada mais nada menos do que a incidência da luz, a penetração na realidade da luz num elemento, que não tá. Um copo, por que pareça, ele irradia muita luz, mas de certa forma a luz ela transpassa o vidro. A prova disso é que se você estiver na sua casa e sua casa tiver janela e for de dia, você vai ver que a luz ela adentra o ambiente mesmo com a janela de vidro fechada. Então, a refração é o poder da penetração da luz num elemento, seja ele sólido ou não, como por exemplo o vidro, no caso da janela, como eu acabei de citar, ou no caso a água, né, como eu acabei de citar, por exemplo, a água da piscina, ok? Então, eu consigo estar determinando também essa capacidade de penetração de luz. Escolhi aqui um mapa e olha só. Claro que aqui já virou uma salada, né? Ó, parte do meu elemento está penetrado pelo aquele mapa de textura vermelho, a refração. Continua respeitando o reflexo, no caso do carro, que eu tinha escolhido como mapa de textura, ok? A esfera está toda em relevo, por causa do normal map, tem especularidade, tem cor difusa, né? Tem um mapa difuso, tem luz própria,
tá? Reflexo, refração, quer dizer, todos aqueles elementos que estamos vendo até o presente momento. E agora vamos para o último, que é o displacement. Displacement, na prática, galera, é disposição, distribuição de todos os elementos de forma equilibrada para poder criar o que? Coerência. Você pode aplicar o mapa de textura ou entrar com valores. Vou escolher esse mapa de textura aqui, genéricozão. Cliquei. Escolhi um cinza, porque o cinza normalmente é justamente, olha só que legal. O displacement, ele, no caso, como eu escolhi cinza, ele alterou até o formato da esfera, né? Distribuindo todos os elementos. O que ele faz? Ele pega todos os elementos e tenta criar equilíbrio entre eles. Então ele pegou e jogou esse relevo aqui, justamente para o quê? Para poder estar criando uma disposição entre todos os elementos. Ok? Bem, nada me impede também de aplicar esse material no meu outro elemento. Isso é possível também no Game Studio. O que é possível? É possível aplicar diferentes materiais, na realidade o mesmo material em diferentes elementos. Com isso eu economizo muito tempo. Olha só. Por que eu tive um resultado diferente nesse e desse, sendo que são os mesmos materiais? Por causa da posição e incidência em relação à luz. Veja só que interessante, né? Aqui eu tenho todos os compostos que vimos. Reflexão, refração, de cor difusa, ambientalização de cor, especularidade, normal map, que é o relevo, né, que a gente viu. Enfim, todos aqueles itens que vimos, opacidade, transparência. Na realidade, você vai até decorar, depois de uma semana ou duas, você até decora quem são o nome de todos os canais para que serve cada um deles. É questão de ter dia a dia. Galera, esse é o conceito de material. Agora você deve ter entendido um pouco melhor que o material não tem nada a ver com textura. Na verdade, textura tem a ver com material, porque textura é apenas um atributo do material. O mapa de textura é apenas um dos atributos de um material. Tendo esse conceito já bem tangibilizado e fortalecido na sua mente, a partir do próximo vídeo a gente vai estar dando continuidade.